for, vai suada mesmo, com óculos sujo, porque não tem estrutura. Estrutura e significado. O que é emoção estética? Quando você vê um corpo morto na rua, age de uma forma. E quando você lê sobre a morte, você age de uma forma diferente. E por quê? Aristóteles dizia que a ideia e a emoção andam separadas e que a mente e as paixões normalmente giram cada um para um lado, se opondo. Mas que adora Aristóteles, né? Tá sempre citando Aristóteles. Nossa vida intelectual prepara a gente para experiências emocionais, que por sua vez nos leva a ter novas percepções das coisas. Não é à toa que quem gosta de ler costuma dizer que aprendeu a ter mais empatia com os livros e com as histórias. E na vida, quando a gente vive um momento que combina ideia com emoção, isso é tão raro que quando acontece a gente acha que tá passando por uma experiência religiosa. Não no meu caso, porque eu não sou religiosa, eu fico achando só que eu sou um gênio e eu tive uma epifania. Anyway, a questão é que isso é raro. E no que a vida separa o significado da emoção, a arte une. E é na história que você vai encontrar tais epifanias, que é um fenômeno que o McKee chama de emoção estética. E você vive essa experiência através do encontro do sentimento e do pensamento. Quando a ideia se junta à carga emocional e você cria algo poderoso e memorável. É bom quando a gente vê um filme ou lê um livro e a gente se identifica com uma cena, se identifica com alguém. É a arte dizendo pra você que você tem um lugar no mundo, é te dando a certeza de que você tem um lugar na realidade. Porque a arte harmoniza o que você sabe com o que você sente. É quase que uma terapia. Uma coisa que ele fala que é legal é que ele diz assim, na vida, as experiências não são tão significativas porque elas são diluídas ao longo do tempo, né? Você passa por uma coisa, quando você vai refletir sobre aquilo, é que aquilo realmente se torna importante para você e você entende aquilo. Mas na arte, é agora, no momento que você está lendo, aquilo é extremamente significativo e o impacto é muito mais forte. Então quando você tem um perfeito casamento do racional com o irracional, você tem uma história bem contada. Duas ideias sustentam um processo criativo. A premissa, a ideia que nos inspira a escrever, e a ideia governante, que é o significado supremo da história. A premissa normalmente começa com e se? É uma questão aberta. E se o anel parasse nas mãos de um hobbit? E se um jovem, um belo dia, descobrisse que é um bruxo e recebesse um convite para estudar numa escola de magia? E se uma jovem, cheia de certezas, fosse viajar e fazer um intercâmbio e ficasse meses longe do namorado da família? O e se é o que abre as portas para a imaginação, mas o e se é só um tipo de premissa. Porque um escritor acha inspiração em tudo quanto é canto, até mesmo na própria escrita. Tudo pode ser premissa, na verdade. Um amigo confessando alguma coisa, uma conversa de bar, uma discussão na rua, uma olhada pela janela. O vizinho deixou um filhotinho de cachorro sozinho em casa e ele não para de latir. Agora ele parou. Ele fica lá, tadinho. Viu? Isso é uma ideia de... Já tem um conto aqui, do ponto de vista do cachorro que acha que foi abandonado pelos donos. Vai ser fofo. No meu caso, às vezes eu tenho inspiração com troca de mensagens de WhatsApp ou de Facebook. Vocês viram que apitou, né? Já é meu Facebook aqui enchendo o saco. Eu não sei quem é, não vou olhar, porque eu estou gravando. Uma parada que o McKee fala aqui que é muito importante é que esses lampejos de inspiração são completamente inesperados e o que funciona para um escritor não necessariamente funciona para outro. Uma coisa pode servir para um que o outro vai ignorar completamente. Às vezes uma pessoa vem e fala, eu tive uma ideia incrível para você escrever. E de fato pode ser uma ideia maravilhosa, mas nem sempre bate da mesma forma que bateu para quem teve a ideia. Entende? A premissa, ela acorda uma coisa que está oculta dentro da gente e tem a ver com a nossa soma de experiências, as nossas experiências acumuladas. Então a gente reage a uma ideia de uma forma que só a gente mesmo poderia reagir. Sua visão da coisa é como se fosse uma impressão digital, uma assinatura. É única. Dito isso, importante ressaltar também, não importa quantas inspirações você teve, de onde vieram, não necessariamente elas precisam estar no texto. Enquanto ela for boa para a história, beleza, continua ali desenvolvendo. Mas uma hora que a sua história tomar um rumo diferente, abandona a inspiração original, manda brasa, segue fundo. Nossa, essas expressões minhas são tão tiazona. O próprio McKee diz que raramente nós escritores sabemos para onde estamos indo. Escrever é um processo constante de descoberta. Tamo junto, McKee.
Estrutura como retórica. Um artista não deve apenas ter ideias para expressar, mas também ideias para provar. O público não tem que só compreender você, tem que acreditar em você, acreditar na sua história. E você também não precisa ficar se explicando. Tem aqueles filmes chatos que se explicam pra caramba em diálogos e às vezes te chamam de burro. Raramente o público se interessa por explicações e não se convence quando é forçado a ouvir essa discussão de ideias e explicações e tal. Uma história boa, então, autentica essas ideias dentro da dinâmica de eventos. Ideia governante. Para o McKee, o termo tema se tornou muito vago. Então ele prefere essa expressão ideia governante porque, além de ditar a base da história, que seria o tema, ela também tem uma função, que é moldar as escolhas estratégicas do escritor. E você deve conseguir expressar essa sua ideia em uma sentença. E cuidado com a quantidade de ideias que você resolver colocar na sua história, porque elas podem acabar implodindo sobre si mesmas e tudo acabar em destroço e a sua história não vai ter significado nenhum no final das contas. A ideia governante tem dois componentes, valor e causa. As cargas positiva e negativa que você colocou no início da história e depois o quanto esse valor se modificou no final. Essa ideia é a visão de vida, de mundo que o público vai absorver ao ver a sua história, ao ler a sua história. Significado e o processo criativo. Como encontrar a ideia governante? O processo criativo pode começar de qualquer lugar. Você pode começar a escrever o livro do meio, do fim, do início. Aí os personagens vão se desenvolvendo, a história vai se construindo, até que chega o final, o clímax da história. E essa ação final tem que te comover e ser satisfatória. Observando esse final, você deve se perguntar: quais são os valores trazidos ao mundo do protagonista? E qual é a causa, a força, o meio para esse valor ser trazido ao mundo? As respostas vão formar a sentença que é a sua ideia governante. Você tem que se ligar no significado. Quando o evento final da sua história te mostrar o significado, o McKee diz que esse é um dos momentos mais importantes e poderosos na vida do autor, o autorreconhecimento, que a gente pode se surpreender muito ao escrever, porque a gente consegue enxergar nas nossas histórias a nossa visão de mundo, nossa verdadeira visão de mundo. Isso é bizarro, porque isso realmente acontece. É aquela parada, se a trama sai exatamente como você planeja, é porque você não deve estar dando folga suficiente para a imaginação e instinto trabalharem. Ideia e contra-ideia. A progressão da história se dá quando a gente, durante a narrativa, brinca ali entre as cargas positiva e negativa, indo e voltando, sequência após sequência, cena após cena. Até que no final, uma dessas ideias, ideia ou contra-ideia, valores positivo e negativo, ganha. Elas devem meio que se contestar durante a história toda até a batalha final, até o clímax, até o último ato. Didática. Aviso do McKee. Ao criar esse espaço de argumentação na sua história de ideia e contra-ideia, tome cuidado para não dar mais poder a um lado. Não é legal inclinar mais o seu argumento para qualquer um dos lados. O ideal é que role um equilíbrio. O perigo mora quando você tenta persuadir através da arte, abusando dela para pregar alguma coisa. Aí seu texto meio que se transforma numa tese em forma de livro ou filme. A sua intenção pode até ser boa, você vai lá todo empolgadão para tentar arrancar todos os cânceres da sociedade, da humanidade, mas aí acaba sendo didático e estraga tudo. Então, enquanto você escreve uma história, você deve cogitar intencionalmente ideias opostas e até repugnantes. O truque é não ser escravo das ideias. Você não precisa dar a resposta para o público, mas sim lucidez, deixando em evidência os problemas da humanidade e deixar cada um por si refletir, usando sinceridade poética. Olha que lindo! Os escritores podem dividir suas histórias em 3 categorias dependendo da carga emocional da ideia governante: idealista, pessimista e irônico. Ideias governantes idealistas são as histórias com finais positivos, que expressam otimismo, esperança e sonhos da humanidade, a vida como a gente deseja que ela fosse. Ideias governantes pessimistas são as histórias com finais negativos, que expressam cinismo, um sentimento de abandono, de azar, uma visão negativa da civilização, as possibilidades da vida que a gente teme. São bem mais raras, porque, afinal, as visões pessimistas são mais complicadas e algumas pessoas preferem evitar isso. Ideias governantes irônicas são as histórias com finais positivos e negativos, que mostram que a natureza da vida é uma coisa dúbia, complexa. A visão das coisas é ao mesmo tempo negativa e positiva. Sobre a ironia.
O efeito da ironia é quando o público olha para uma parada e fala: olha, a vida é assim, nem tudo é só legal, só divertido, só bom, ou só destruição e infelicidade. A vida é os dois. E da pior das experiências, algo positivo pode ser alcançado. Como a realidade é irônica, a maioria das histórias que usam essa ideia governante, irônica, tendem a durar mais através do tempo, viajam mais países e ganham mais respeito pelo público. Portanto, logicamente, é a categoria mais difícil de escrever das três. Como fazer isso de forma clara, juntar as cargas positiva e negativa numa ideia governante irônica? Difícil, né? Lembrando que a ironia não é ambiguidade. No caso, você não conseguiria separar uma coisa da outra, né? Na ironia, você vê claramente os dois lados, do ganho e da perda. Significado e sociedade. Uma vez que você descobrir a sua ideia governante, respeite-a. Nunca diga: ah, isso é só entretenimento. Afinal, o que é entretenimento? É você sentar a bunda de frente pro computador, investir uma quantidade absurda de energia e concentração e ficar olhando fixamente para a tela durante um tempão para criar uma coisa que você espera que seja uma experiência significativa e satisfatória. McKee diz que nenhuma história é inocente, que as narrativas estão carregadas de ideias escondidas. Contadores de histórias são pessoas perigosas, já dizia Platão. Mas na verdade Platão não temia as ideias em si, mas as emoções que vinham com elas. Até porque o pensamento pode ser controlado, mas a emoção como é mega imprevisível, impossível. Então, para fechar aqui, McKee diz que nossa responsabilidade como autor, como escritor, não é curar o mal do mundo. Mas a gente tem sim um compromisso com a verdade, com a nossa história, com a nossa ideia governante. Pergunte a si mesmo: eu acredito na minha história e no seu significado? Se a resposta for não, joga fora e faz tudo de novo. Se for sim, faça de tudo para colocá-la no mundo. Pois apesar de um artista, na vida privada, poder mentir para todo mundo, inclusive para si mesmo, quando cria uma história ele diz a verdade. E no mundo de mentiras e mentirosos, uma obra de arte honesta é sempre um ato de responsabilidade social. Drop the mic. Esse vai pro quadro, McKee. Vai, eu vou imprimir. Lindo! Fim de capítulo, e no próximo nós já vamos começar a parte 3 dos princípios do design da história, com o capítulo 7, a substância da história. Se inscrevam na playlist e no canal para seguir e acompanhar os próximos vídeos. Beijo! Fui!